E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast de Papo no Pod. Meu nome é Matheus Nascimento, estou aqui com a minha parceira, amiga ilustre, Thaís Azevedo. E estamos fazendo um podcast que vamos falar sobre comunicação, vamos falar sobre marketing, sobre vários assuntos de uma maneira muito leve aqui dentro do Pod Studio. Não é isso mesmo, amiga? É isso aí. E vá lá, curte, comenta e compartilhe. Isso mesmo, gente. E o nosso primeiro convidado que está estreando este podcast com a gente, ele é formado em publicidade pela UFRN, possui um master em branding pela ESPM e hoje em dia é analista de marketing do grupo Camarões. Seja bem-vindo, Caio Peixoto! Muito obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui para conversar sobre algo que eu gosto tanto, que é a comunicação, o mundo do marketing, da marca. Vai ser, com certeza, uma conversa muito boa. Caio, e aí que a gente queria começar buscando entender o que é que levou você para a comunicação. Certo. Espero que vocês tenham tempo. É uma conversa um pouquinho longa, mas eu comecei o mundo dos estudos, né, universitários, entrando em Direito. Fiz Direito na UNP, depois estudei um pouquinho, passei na UFRN, mas era um mundo que eu nunca consegui me encaixar. Fiz 4 anos de Direito, mas eu não acabei não terminando o curso e passei um tempo ainda entendendo o que eu gostaria de fazer. Fui para publicidade na UFRN, consegui passar um pouquinho, com a idade um pouquinho avançada, já com 28 anos, e aí a gente entra na universidade com outra cabeça, então já entrei querendo correr o que eu não tinha andado antes. Sempre me interessei muito por comunicação, não entendia muito ainda o que era o meu papel ali dentro da comunicação, mas me permiti experimentar nesse começo. Entrei na empresa Júnior, 59 mil de publicidade e Sim. propaganda da UFRN, e lá começaram a abrir portas, né? Comecei já a estagiar como atendimento publicitário, sempre gostei muito de conversar, então era algo que ajudava nessa parte, fui entendendo como era esse mundo da comunicação, e aí passei o curso sempre pegando oportunidades novas de crescer dentro do mercado. Com pouco tempo já fui contratado, tive que sair da empresa Júnior, que é um mundo muito bom. O MEG, né, que se chama Movimento Empresa Júnior, ele abre portas incríveis, faz você entender muito bem como é o mercado, vivenciar isso. É uma experiência extra que a faculdade lhe entrega, né, a UFRN, a 59 mil. E infelizmente tive que optar, até por ter escolhido já entrar no mercado. Fui subindo de experiências até me ver na metade do curso querendo entregar um trabalho de conclusão de curso que fosse um cartão de visita para o mercado. Então, decidi estudar uma marca. Outro ponto de virada muito importante nesse meu caminho aí da comunicação foi uma virada que eu saí de atendimento publicitário de uma agência para marketing de uma empresa que eu atendia. E aí eu consegui ter um pouco mais de tempo para estudar, comecei a me encantar pelo mundo do branding, pelo mundo da gestão de marca, né? É até algo que eu gosto de conversar, a visão das pessoas, a visão que as pessoas têm sobre branding e gestão de marca. Branding puxa muito para o lado da identidade visual, muito para a parte Sim. do design gráfico, enquanto gestão de marca é algo que tem muito mais a parte estratégica, muito mais a parte de gestão do que você faz para depois o que você comunicar, né? Eu queria entender se teve algum fato, algum acontecimento que fez você decidir sair do direito, já que você ficou ali 4 anos dentro do direito, para ir para publicidade. Cara, a gente até comentou antes, né? Eu vim do vôlei e eu não tinha um caminho proposto. Conversei em casa de estudo e tudo mais. Conversei em casa, meus pais disseram, não, tente fazer direito. Fui, mas nunca foi algo que me encantava. Realmente E era mais aquele negócio de, meus pais queriam que eu fosse advogado, né? muito, é muito mais naquela pegada de não entendo qual é o caminho, tem os caminhos mais tradicionais, medicina, Sim. engenharia, direito, e fui para a parte do direito. Mas não saí nem porque queria entrar em comunicação. Saí porque realmente era algo que eu não me via fazendo, e aí a comunicação me pegou desde o começo. E, inclusive, com mudanças dentro da comunicação, porque algo que me apertava um pouquinho o coração era trabalhar muito com os clientes, o que eles falavam, o que eles comunicavam, mas eu sempre entendi que havia a importância do agir antes para depois comunicar. E isso, nos dias de hoje, é extremamente importante porque a gente tem acesso a todo tipo de informação, então
pessoas que dizem uma coisa, mas fazem outra, isso não acarreta em algo positivo de qualquer forma. E aí essas mudanças me levaram para o marketing, fiquei encantado, o marketing me levou para o branding, que é a gestão de marca, e já se confunde com o meu caminho para o Camarões, porque na metade do curso eu não quis deixar para o final do curso fazer um trabalho de conclusão de curso que eu queria fazer bem feito, bem estruturado, então comecei com 2 anos antes, e aí os caminhos foram me levando para o Camarões. Isso dentro da graduação. Isso dentro da graduação ainda, porque o professor que eu escolhi para ser meu orientador era um fã da marca, tinha contatos internos de ser um cliente muito assíduo, me passou o contato de um dos maîtres, esse maître tinha sido colega meu de colégio, de turma, e fazia tempo que eu não conversava com ele. Eu consegui o contato de uma das sócias, né, minha chefe hoje em dia, Clara, para solicitar fazer esse trabalho, e eu queria entender o que era essa mudança, o que era que o Camarões tinha de especial nessa relação com a sociedade natalense como marca, né? As pessoas geralmente, quando vão fazer um TCC, escolhem grandes marcas ou grandes personalidades de fora. Eu sabia que a gente tinha grandes marcas e grandes personalidades aqui. E o jeito que as pessoas em Natal, a sociedade potiguar e até os turistas veem a empresa, me brilhou os olhos para entender. Eu quero fazer um estudo para entender como é que essa relação se deu, como é que foi essa construção. E aí começou o meu caminho para chegar no Camarões, estudando para fazer o TCC. E qual foi o seu maior desafio, assim, para na questão na questão do marketing, assim, quando você entrou? Inexperiência, primeiro, mas como eu disse, eu entrei com essa cabeça de uma pessoa com um pouco mais de idade, de Aham. querer aproveitar oportunidades. E aí, quando surgiu essa oportunidade de entrar no marketing, eu fiz, vou estudar. E aí, fui me encantando por essa parte de ações antes da comunicação, que a comunicação é muito, pelo menos a publicidade é muito focada nessa parte, né, posterior. E fui entendendo que eu tinha que estudar e me qualificar muito. Então, vi também no mercado um pouco dessa distância entre a importância do que você faz para o que você comunica, não só o que você comunica, né, para dar esse reforço. E aí encontrei no Camarões uma empresa que se preocupa muito mais com as ações e deixa que as pessoas comuniquem por ela. E isso me encanta desde sempre. É fantástico. Eu acho que aqui, pelo menos eu e Thaís, nós somos muito fãs de Camarões, né, amiga? Verdade. E aí eu queria... Você falou que você já começou basicamente um projeto com eles, Isso. sobre eles, dentro da graduação, e hoje você está trabalhando no Camarões, né? Eu queria saber, assim, entender de você, como é que foi esse movimento de você... estou aqui falando sobre vocês e hoje estou trabalhando com vocês. Perfeito, perfeito. Foi algo natural, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo que me levaram para lá, mas começou com essa vontade de entender mesmo como é que foi construída essa relação próxima, e aí se deu o estudo. A época que eu já estava na reta final do estudo era uma monografia, então eu estava fazendo só. Eu tive as portas abertas pelo pessoal da empresa, pela diretoria, algo incrível. Conheci as pessoas, fiz pesquisa com a gestão, fiz pesquisa com clientes, e tudo isso foi construindo um relacionamento natural com as pessoas. É incrível internamente, você se sente como se você fosse um cliente quando você está trabalhando lá. Já era um fã como cliente, virei um fã com essa relação de estudo. E, coincidentemente, à época eu estava como líder de um time de social media de uma empresa de Curitiba. Essa empresa é uma empresa de ensino de idiomas. Eu me senti um pouco apertado com a quantidade de demandas e faltando, acho que 15 dias para defender a monografia, o TCC. Eu pedi para sair desse emprego, defendi o TCC, foi muito bom, minha família estava presente, foi ainda naquele período pós-pandemia, um pouquinho de abertura, então ainda foi online. Foi algo muito emotivo, foi algo muito bom, teve a presença da diretoria, claro, eu estava assistindo, e deu tudo certo, tirei 10. Voltei para casa com a missão de agora eu preciso ver qual é o meu futuro. Mandei uma mensagem agradecendo por tudo que tinham feito por mim. O currículo... O, cu- o currículo não, mas a mensagem agradecendo e dizendo que eu estava aberto para conversar sobre o trabalho se tivesse oportunidade.
À época não existia essa oportunidade, Porque foi, no caso, ali durante a pandemia, não é isso? foi um pouquinho depois. Sim. Eu defendi em julho de 2022, mas ainda estava nesse processo de Sim, reabertura. As aulas estavam voltando, da UFRN estavam voltando a ser aulas presenciais, era. presenciais, mas acredito que a maioria dos TCCs barra monografias estavam sendo online ainda. E aí, nessas conversas, surgiu a oportunidade de conversar para trabalhar no Camarões, entrar. A gente tem uma equipe interna de comunicação e de marketing hoje em dia, para o grupo todo, né, para as unidades de Natal e para a unidade de São Paulo. E acabou dando certo. Eu tô fazendo agora, dia 5 2 anos de Camarões, mas eu sinto como se fossem 20. Ao mesmo tempo, foi um dia desse. É um sentimento um pouquinho diferente, mas muito bom. As pessoas são incríveis de todas as unidades. Eu digo muito que você vai em cada unidade, parece que você está entrando numa casa de uma família, de um braço da família, que é a mesma família. Pessoal muito carinhoso, hospitalidade muito grande, quer que você se sinta bem, ajuda muito no trabalho. Então, isso é incrível. E foi essa mudança natural de fã como cliente para estudante e agora como colaborador. Me sinto ótimo lá. Tem uma coisa pra mim muito interessante na sua fala, que é o seguinte: eu também entrei na segunda graduação um pouco mais tarde, né? Eu entrei com 25 anos, mais ou menos. E aí que eu acho que quando a gente entra na segunda graduação um pouco mais velho, a gente sabe que precisa ter foco em certas coisas. E Uhum. eu acho que eu percebo muito isso na sua fala, de tipo assim, quero fazer sobre o Camarões, você inicia o TCC um pouco antes do resto da galera. Pelo menos foi o meu pensamento, né? Eu fiquei, meu Deus do céu, eu estou ficando um pouco mais velho, assim, eu preciso ter uma carreira. Então, quais vão ser os meus passos daqui pra frente? Eu acho que também você teve muito isso, né? De se planejar e claramente foi muito gratificante porque você está trabalhando hoje dentro do Camarões, né? Perfeito. E acho que mais ainda por ser um grupo, assim, que, tipo, que a cultura é muito forte, né? Tipo, é algo que a experiência do cliente, a experiência do funcionário, é algo que é muito positivo. E também a parte de como vocês se colocam eh, na... Como eu posso dizer assim? De como vocês estão presentes em todo O no dia a dia, marketing, no né? dia a dia, isso eu acho super interessante, assim, super top, porque a gente tem muito essa questão aqui cultural dentro da empresa. E a gente meio que se compara um pouco assim com vocês, assim, a gente, poxa, é meio como a gente quisesse chegar próximo e a gente tem realmente como espelho, assim, que É, é uma empresa que a gente admira muito. porque eu acho que a cultura do Camarões é muito forte, É isso. né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ótimo. É, falando só um pouco sobre essa questão de entrar um pouco mais velho na faculdade, eu acho que a maior diferença da primeira é a intenção. Eu tinha a intenção de crescer, de ter oportunidades, de melhorar. Eu não sabia muito o caminho, tanto que no primeiro, se você me perguntasse no primeiro semestre de publicidade com 28 anos, eu queria ser o melhor atendimento de publicidade de Natal. E aí, com o tempo, isso vai mudando. Passei por algumas funções dentro de agência, vi que eu queria ir por marketing, comecei a estudar marca e o caminho foi se trilhando por aí. Mas entrei no Camarões, essa questão da cultura é realmente muito forte. Inclusive, a conclusão da minha monografia foi que essa relação é tão próxima porque os valores que vêm da família passam muito bem para os líderes internos, para os gestores, e esses gestores passam muito bem para todos os colaboradores, que dos colaboradores chegam tanto nos parceiros quanto nos clientes. Então, é como se fosse uma cascata, mas não é uma cascata, que lá é tudo muito horizontal, mas todo mundo se preocupando com as pessoas, em fazer as pessoas se sentirem bem, em fazer um trabalho bem feito. E isso chega lá no final. E acaba que nossos clientes acabam sendo uma grande publicidade, né? O famoso marketing boca a boca, que a gente entende, quem estuda marketing, como uma publicidade extremamente mais forte do que a publicidade tradicional, porque você está colocando a sua opinião para uma Sim. pessoa conhecida, para um familiar. Isso vale muito, muito, muito no processo decisório, né? Então, a cultura é muito forte também por causa desses elementos de cuidado. Nós temos colaboradores que estão lá desde sempre. Então, o Camarões é um ano mais velho que eu, é de 89. Eu tenho 34, Camarões fez 35 agora. E tem até um fato engraçado que na minha primeira semana de Camarões a gente foi fazer
uma reunião específica e aí fez uma roda para todo mundo conversar. E como tinha algumas pessoas novas, pediu para se apresentar, dizer qual era a sua função. A gente tinha muitas pessoas de frente de loja, aí o pessoal começou. Não, meu nome é fulano, eu tenho 15 anos de casa. Meu nome é fulano, eu tenho 20 anos de casa, eu tenho 25, eu tenho 18 anos. E coincidentemente eu era o último da fila, meu nome é Caio, eu sou do marketing e eu tenho uma semana de Camarões. Todo mundo começou a rir. Então, muito dessa cultura vem dessa continuidade dos colaboradores, dessa relação que se forma naturalmente. E como eu disse, é muito forte, inclusive chegando na nossa unidade de São Paulo, né, que é a mais nova, é a mais distante fisicamente, mas que tem, inclusive, colaboradores que saíram daqui e estão lá até hoje. Que eu acho que até é muito importante, né? Pra levar a essência do Camarões Eu ia pra lá. falar isso agora. A importância de levar a essência, porque com certeza vão contratar pessoas lá, mas não teriam a mesma pegada que Sim. aqui, né? É um processo delicado, mas muito bom de se fazer por isso, porque o Camarões tem uma consciência muito, muito forte do que ele é, do que ele entrega. E isso passa de colaborador para colaborador. Então, todo o processo, inclusive seletivo, né, de novos colaboradores, tem que se mergulha muito nisso de saber como a pessoa é, de quais são os valores dela, se encaixa com a cultura, porque é natural. Se encaixa, como eu disse, eu entrei e eu me sinto como se eu tivesse há 20 anos lá, o pessoal é incrível. Isso vai muito desses valores que são muito E eu próximos. tava até me perguntando, porque eu fiquei, São Paulo, uma cidade gigante, né? Tipo Verdade. assim, não tem nem como comparar a Natal. Como seria? Porque assim, a gente termina que a gente é bem mais acolhedor, né? Tipo, por ser menor também. E eu fiquei, será que é do mesmo jeito? Eu tava me perguntando isso, mas aí você já me respondeu. Perfeito. É um processo de construção de marca diferente, né? Aqui a gente tá. Eu converso muito que parece que a gente cresceu junto com a cidade e tem uma É, simbiose muito Sim, grande. verdade. E em São Paulo a gente está começando. São 3 anos, né? O grupo tem 35, São Paulo a gente fez 3 anos agora. Mas é muito feliz. Uma das minhas funções dentro do Camarões é o contato direto com as respostas dos clientes, das pesquisas de satisfação. Então é muito satisfatório ver clientes que são turistas, que vêm aqui em Natal e têm a oportunidade de ir em São Paulo e dividir com a gente memórias, coisas que eles viveram aqui, que eles viveram lá, conheceram os chefes, alguns pratos. Então é algo incrível. Essa construção tem seus desafios diferentes uhum. de, por exemplo, a gente abrir uma unidade nova em Natal, porque pela distância, pela sociedade em si, mas é algo muito gratificante. Você estava falando aí de como essa marca ela meio que se desenvolve de uma maneira diferente dentro de São Paulo, né? E aí que eu queria entender um pouco das suas atribuições enquanto marketing do Camarões. Como é que tem uma equipe, é só você fica rodando pra lá e pra cá sozinho, o que é que o Caio faz? E você também falou muito do desenvolvimento da marca, né? Queria entender essa parte também. Certo? Eu digo muito que eu aprendo muito mais lá dentro Uhum. e que eu fiz uma pós em gestão de marca e faço outro trabalhando, porque é um caso realmente de estudo de construção de marca, o Estudar e viver são Camarões. coisas completamente diferentes, né? Exato. É. E pela essa essência também da empresa de trabalhar o marketing de uma forma diferente, né? É, nossa conversa sobre marketing de experiência, o Camarões se preocupa muito com o marketing de experiência, muito com relacionamento, muito com abertura de canais. Então, a gente não tem um viés muito voltado para a publicidade tradicional. Vocês podem até recordar, é difícil recordar uma publicidade, uma campanha publicitária tradicional que a gente tenha feito, porque realmente ou ela foi muito pontual ou quase não existiu nesses 35 anos. Minhas funções, eu acredito que sejam diferentes de um marketing normal, pelo menos das minhas outras experiências, é muito mais voltado para essa parte de relacionamento, experiência do cliente, entender a parte anterior da gestão, o que aconteceu nesse caso específico, o que é que a gente pode melhorar, qual é a opinião das pessoas. Eu trabalho para todas as unidades, né? Trabalho como marketing do grupo e demandas específicas, estou rodando as unidades, trabalho muito com essa parte de contato com o cliente, de análise de dados também, é algo muito importante, a gente evoluiu isso
A gente trabalhava com um opinário físico antigamente, né? O cliente deixava sua opinião escrita, passava direto para os Aham. colaboradores. Hoje a gente tem um parceiro que faz essa parte digital com uma robustez maior de dados. Então, minhas funções, elas passeiam muito por isso, demandas específicas que as unidades tenham, conversa comigo sobre marketing, sobre comunicação, mas é bem voltado realmente para essa parte de experiência do cliente, relacionamento, canais de conversa. Sim. E eu queria saber de você, qual foi o seu maior desafio na parte do Camarões, assim, quando você entrou? Deixa eu ver. Acho que conhecer as pessoas, porque são muitas. A gente, quando tá estudando, você não entende a robustez mesmo de um time e o que é preciso ser feito no dia a dia para que as pessoas, cada mesa, cada cliente tenha uma experiência positiva, satisfatória. E eu sempre gostei muito dessa relação próxima, até para entender Sim. o que cada setor faz, cada liderança. Então, acho que o meu primeiro maior desafio foi esse, conhecer as pessoas. São muitas unidades, são muitas pessoas. E acredito que o maior desafio em toda a experiência vai continuar sendo é manter esse patamar de expectativa que Que todo mundo, todo a mundo maioria das gera. pessoas Sim. tem, Todo principalmente aqui em potiguar tem, Natal, né? É. quando chega e a gente tem que se renovar. Uma coisa que eu acho incrível no Camarões é entender que a gente tem que sempre aprender formas novas de acolher e ser um local com hospitalidade para todas as pessoas. Então, isso torna a empresa é quase que contraditório, mas é necessário. A gente é muito tradicional do tipo, existem pratos que estão lá desde o começo Uhum. e pessoas que estão lá desde o começo, mas ao mesmo tempo a gente tenta se renovar sempre para situações novas, desafios novos que a gente não tem nunca na cabeça. Eu não estava lá no Camarões, mas eu conheço as histórias dos desafios que foram a pandemia para todo mundo no mercado, mas para um mercado de restaurante com salões abertos são desafios muito peculiares, fora a parte de saúde, como tudo mais. E os desafios que a gente tem de atender e se adequar da melhor forma possível, sempre com inovação tecnológica, com inovações do trato, de fato, questão de serviço. E lá dentro, eu acho que o principal, eu li, inclusive, recentemente, sobre essa diferença que eu nunca tinha materializado ela como um conceito, mas que eu acho muito importante que a gente vive muito, que é a diferença entre serviço e hospitalidade. Serviço, você está lá, você tem um passo a passo que você pode entregar esse serviço perfeito, Perfeito. mas a hospitalidade tem a ver com como você se sente. Pode ser um serviço perfeito que você não se sinta bem. E isso é uma diferença muito importante. Isso vai muito de pessoas, isso vai muito do contato, de Sim. percepção. Sim. Então, E as pessoas sentem a necessidade de ter essa questão mais humana, né? Verdade. perfeito? De ter esse contato, assim. Acho que até depois da pandemia eu senti muito isso. Das pessoas sentirem a necessidade do contato. Eu acho que depois da pandemia, principalmente, né? É, Tava todo mundo ali meio carente socialmente. E eu acho que o Camarões é magnífico por causa disso, porque eles conseguem entender as fases, né? é E o aí vai. aconchego. Você chega lá, o aconchego do restaurante, das pessoas e tudo mais. Eu acho que é por isso também que é um restaurante tão amado por tantas pessoas. Porque você vai se sentir bem. É, E tem o histórico da pandemia, todo mundo ficou meio carente carente, é. de certa maneira. Então é muito gratificante. Caio, eu queria saber de você, pra você, assim, qual é o grande diferencial de uma experiência Camarões pra uma experiência de um outro restaurante? Certo. Vou falar, acho que com um pouquinho de ressalva, porque eu entendo do Aham. Camarões internamente e externamente como cliente, né? E da maioria dos restaurantes só externamente. A maioria não, de todos, né? Não trabalhei em restaurantes, em outros restaurantes. Mas, assim, pela minha experiência, acho que o principal é o cuidado, de fato. É esse cuidado de entregar uma experiência para o cliente que seja positiva, independente da situação, independente da pessoa, todos os dias, em todas as unidades, pelo delivery, em São Paulo. E esse cuidado, essa preocupação com os detalhes, que aos olhos externos podem ser alguns detalhes pequenos, para a gente é muito importante porque é realmente uma missão difícil, é subjetivo você se sentir bem.
Então, parte de um ponto que é realmente muito delicado. Como é que Caio se sente bem? Como é que Thaís se sente bem? Como é que Matheus se sente bem? Então, isso vai de uma construção que é realmente difícil, de uma percepção de todos os colaboradores que é difícil. Eu, como estudante de marca, sei que qualquer ponto de contato que você tenha numa experiência, isso influencia. Uhum. Então, é algo que eu acho incrível da empresa, essa abertura para conversar com as pessoas e entender como é que foi sua experiência, o que é que a gente pode mudar, o que é que a gente pode melhorar, admitir erros, tentar melhorar o mais cedo possível. Nosso gerente do Potiguar diz muito, a gente pode ter tirado um 10 ontem, mas hoje zerou de novo, a gente tem que correr em cada mesa para tentar tirar o 10 de novo. Então, esse cuidado com o detalhe, cuidado com as pessoas, com os parceiros, com os colaboradores, eu acho que faz a diferença, todo mundo sente Eu isso no vejo final. que, complementando aí sua resposta, eu vejo que, tipo assim, termina que o pessoal, os funcionários do Camarões, ele termina que eles são sempre muito simpáticos. Então, tipo, pode ser exatamente pela questão cultural da empresa. E às vezes a gente vai em outro restaurante e aquela pessoa já tá mais fechada. Então eu vejo que às vezes eu acho que isso interfere muito, assim, na questão de outros restaurantes. Tipo, às vezes o garçom até tenta, mas às vezes ele não tá bem. Enfim, você vê a diferença E até a no cultura, né, atendimento. também. É, exato. Pelo menos eu sou o tipo de pessoa que, assim, se eu chego numa loja ou num restaurante e eu não me sinto bem acolhido, é o tipo de lugar que eu não retorno. Eu particularmente falando, né? E já teve muitos casos de eu chegar em alguns lugares, a comida são muito boa, mas eu preferi não voltar porque não me atenderam tão bem ou não me acolheram tão bem. É, para você ter uma noção, a gente não consegue se servir no Camarões, porque tá sempre uma pessoa de olho para poder servir a gente. Eu acho isso magnífico, assim, porque vocês têm essa atenção que, tipo, os outros restaurantes não têm. É, Ele meio que só faz a entrega, entendeu? É, Ele só faz a entrega. Chegou à mesa, tá tudo certo, o restante não vai. E aí vocês vão além, assim. sim. acho que vem do olhar e dessa delicadeza do olhar desde os nossos fundadores, de entender realmente a importância da pessoa sair se sentindo bem, de uma pessoa que sai se sentindo bem de uma experiência, ela tende a voltar, ela tende a falar bem, ela tende a trazer novas pessoas. E a gente entender também como é esse serviço de qualidade que gera também uma hospitalidade e gera um sentimento positivo. E acho que realmente é um diferencial por essa construção que a gente tem aqui de 35 anos, por esse começo em São Paulo de 3 anos, mas com toda a força que a A gente tem aqui de bagagem. marca. Então, é algo realmente muito delicado, mas que vem também dessa parte cultural dos colaboradores terem esse prazer em servir, de Verdade. se sentir bem De abrindo a trabalhar com porta, de vontade, né? trazer. Exato, e independente do setor. Caio, agora eu queria entrar na parte mais da marca, né? Você tem um Master em Branding, e é aí que você trabalha no Camarões. Quando a gente pensa em Natal, quando a gente pensa em restaurantes de Natal, a gente pensa no Camarões. Camarões, é. Nós somos potiguares. Potiguares são comedores de camarão. Então, o Camarões ele acaba sendo um grande símbolo da cidade. É uma marca proeminente, e é aí que eu queria entender de você, enquanto marketing no Camarões, como é esse reforço de marca, talvez diariamente, né? Como é que vocês trabalham essa marca dentro da cidade, agora em São Paulo? Como é que dá esse processo? Perfeito. Primeiramente, obrigado. É muito bom escutar isso. E é esse desafio diário, né? Esse desafio diário, porque a construção de marca, há sempre essa dúvida do que é uma marca, é algo que todo mundo escuta falar, mas é algo que, se você for pôr em palavras, é difícil. E é difícil mesmo porque há muitas definições, há definições mais rasas, mais profundas, mas acaba que uma marca é o que você lembra dela, cada pessoa, então ela é formada nesse inconsciente coletivo Sim. do que cada um constrói do que é a marca, do que são suas experiências, né? Tem um autor até que fala que é como se fosse o sentimento instintivo que você tem ao lembrar de uma experiência ou da marca em si. Isso é o que é a sua marca. Então, essa construção vem realmente dessa preocupação com os detalhes, dessa preocupação com cada mesa, com cada pedido, com cada situação que aconteceu de errada, em melhorar, em dar uma abertura para
para o cliente poder conversar com você. Então, e além de conversar, né, de você agir depois, posteriormente, em algo que aconteceu errado para que não se repita, esse cuidado, essa importância, eu caio como um cliente nos cantos que eu vou. Eu me sinto muito bem quando eu tenho um retorno e esse retorno não é um retorno, uma resposta pronta, digamos assim, é um retorno de cuidado mesmo, de entender o que é que aconteceu e o que é que pode melhorar. Então, essa construção de marca vem desse pequeno cuidado que se tem em cada uma das relações que o Camarões tem com as pessoas. E as pessoas, eu digo pessoas mesmo, porque não são só clientes, são parceiros, colaboradores, como todo mundo está se sentindo. E isso faz esse imaginário da marca estar muito próximo à cidade de Natal. Essa questão turística também interfere bastante. As pessoas, por gostarem muito da experiência, tendem a indicar e acabam indicando as pessoas que são de fora para vir, para conhecer a empresa. Fez parte da minha pesquisa essa pergunta também, de entender como era a avaliação da empresa para quem era indicado, questão turística. Isso é muito forte, está muito ligado para a gente. A gente tem 2 unidades que são próximas, com vista para o Morro do Careca, que é o nosso maior cartão postal na cidade também. Então, essa construção de marca vem de 35 anos de cuidado com cada mesa, com cada pedido. Sim. Caio, e me diga uma coisa, mudando agora um pouquinho, assim, pela sua experiência, o que como você vê, assim, as marcas, as empresas, qual a importância que você vê, assim, das empresas se posicionarem nas redes, assim? E eu acho que só um complemento é que hoje em dia, com as redes sociais, todo mundo é visto como uma marca, né? Isso, Então, hoje em dia, todo mundo precisa ter esse olhar um pouco mais atento de como ela está se posicionando. perfeito. É algo delicado, é algo de muito cuidado, porque precisar estar presente se confunde às vezes de você estar presente em tudo. E Sim. presença não é isso, porque cada marca tem seu território de fala, tem sua especialidade, algo que você precisa se posicionar mesmo, e inclusive coisas que você não tem em lugar de fala que você não deve se posicionar. Então é muito específico de você entender aquela coisa basiquinha da construção de marca, do marketing, que é entender quais são, o que é a sua marca, qual é o seu propósito, porque você começou uma empresa, o que é que você faz no dia a dia, quais são seus valores, qual é a sua cultura empresarial, que isso passa por posicionamento, passa para comunicação. Então, muitas vezes muitas vezes não, a maioria das vezes é algo muito específico. Um time de futebol vai falar sobre uma situação específica que aconteceu na política, por exemplo? Depende. Essa situação que aconteceu na política envolve a fala desse time, o que ele representa, então faz parte ele se posicionar. As pessoas pediram que ele falasse algo. É algo também muito delicado que a gente vive numa sociedade cada vez mais instantânea, né? Que pede velocidade Aham. Sim, das coisas. verdade. E às vezes não tem como você dar um posicionamento de uma marca de forma de bate-pronto, de fato. Você precisa parar, refletir qual é o impacto dessa notícia, desse posicionamento para a nossa marca. Isso faz com que tenha essa dificuldade, mas quanto mais a marca se preocupa em se conhecer, é algo quase que de psicologia. Envolve Aham. muito isso. Tem uma similaridade muito grande com reputação. Você falou Sim. sobre marcas pessoais. Todo atleta, toda pessoa pública, nós mesmos, cada um com seu Instagram, por exemplo, que é uma plataforma, é um meio de comunicação, um canal. Isso constrói uma marca na cabeça das pessoas. Aquilo que eu posto todo dia, aquela pessoa vê esse recorte. Uhum. E aquilo acaba sendo o que ela lembra de você. E a marca é o que você sente, o que você lembra, né? Então, eu acho que o principal desafio é esse, é entender como atuar em situações que são necessárias e em oportunidades que são positivas. Totalmente contra esse fale mal, mas fale de mim, Aham. porque por mais que você tenha alcance, você perde a sua essência. Então, eu acredito que seja uma questão mesmo de muito conhecimento interno, de muita proximidade para empresas que têm parceiras de comunicação, agências, de trazer essa equipe para conhecer qual é a sua realidade, como
para você comunicar, você tem que entender como é o dia a dia, você tem que entender como são as pessoas, o que você faz, qual é o seu propósito. Então, esse posicionamento vem muito de cada situação entender se você deve estar lá ou se não. Saber mais a essência, né, tipo Sim. assim, e aí conseguir realmente se posicionar, de uma forma que seja verdadeira, né, que as pessoas consigam enxergar isso da É. marca e da E eu acho que também entender o objetivo, né? Porque, é. assim, você falou do. A gente tá falando do Instagram pessoal também, né? É, existem muitas pessoas que, em um dado momento, elas querem se posicionar profissionalmente dentro do Instagram. Então, perceber, tá, o que é que eu tô fazendo hoje que eu posso mudar para fomentar uma visão positiva sobre a minha marca. Então, descobrir quais são as melhores maneiras de se posicionar dentro das próprias redes e até grandes marcas mesmo. Como é que elas podem mudar. De onde surgiu esse interesse que você tem por branding, assim? Você acordou um dia? Como é que veio isso? Matheus está muito relacionado a meu hábito de leitura, eu acredito. Porque na época que eu fazia direito, meu Deus do céu, me entregar um vade-mecum era uma tortura interna. Meu Deus, vou ter que ler isso, vou ter que estudar para uma prova e tudo mais. Sendo que naturalmente com a comunicação eu fui me interessando e fui entendendo, fui vendo o quão é necessário esses passos atrás para que você chegue até a parte da comunicação de fato. Eu vou só Parte- um complemento. Quando a gente estuda comunicação, eu faço audiovisual, né? Quando a gente estuda comunicação, você entende as pessoas, como elas conversam. É, é um entendimento muito minucioso do ser humano. Perfeito. É uma coisa maravilhosa. Comunicação é uma ferramenta, né? Nós, seres humanos, desenvolvemos essa ferramenta para poder externar o que a gente sente, o que a gente pensa para outras pessoas. E não é algo simples, não é algo. É, é algo natural, mas não é algo simples. Você tem interferência por todo lado, você fala algo, o meio interfere, o canal Sim. interfere, suas experiências interferem no que você vai entender disso. E isso eu estou falando de uma situação simples. Imagine. Notícias e situações mais complexas. Então, quanto mais você estuda a comunicação, mais você, pelo menos as pessoas que gostam, né, se encanta por esse caminho Sim. É e verdade. vê esses passos atrás que você precisa. Então, fui começando a ler desde do mais básico e tradicional, que é você entender marketing através de Kotler, comunicação, até chegar, eu comecei essa virada de leitura, essa criação desse hábito. Começou, acho que em 2021, e aí comecei muito a ler, comecei com Kotler, tô lendo Kotler agora de novo com um professor da ESPN, fez um trabalho muito interessante sobre marketing de humano para humano, uma tendência nova de marketing, o livro acabou de sair. E isso, essa evolução, acho que foi natural minha, pegando livros que indicavam livros, e aí você vai numa corrente muito parecida, aquele livro que você gosta. Se ele cita algum livro, provavelmente você vai gostar da linha, porque Sim. você já gostou desse, você vai para esse, e aí vou indo, e cheguei na marca, entrei na pós assim que saí da faculdade, porque tinha muito esse interesse, fiquei encantado com o mundo, com os professores. Foi uma pós EAD, mas com aulas ao vivo, então a gente tinha o mínimo do contato com esses professores. Após em si era em branding, Isso. certo? E aí volto para essa diferença que às vezes não é tão natural do conhecimento, que é o branding é muito ligado hoje em dia no imaginário coletivo à parte de identidade visual. Muito de os elementos que eu estou usando na construção de uma marca vão passar tal sentimento para que a pessoa entenda isso que eu estou intencionalmente querendo passar. Mas a tradução de brand, né, gestão de marca, vai muito para essa parte de gestão. A identidade visual, a construção da marca gráfica, digamos assim, é uma parte, mas com um todo muito voltado a todas as ações, ao dia a dia, ao que eu quero mudar para poder ser essa marca que eu quero ser, para depois comunicar. Às vezes nem a marca em si comunica, são as outras pessoas que comunicam essa mudança. Então, foi algo natural na minha vida, acho que muito também de um período que eu estava muito preocupado com desenvolvimento pessoal. Eu vi muito essa similaridade de você estudar uma marca e de você se conhecer também. Isso, faço terapia, inclusive. É algo extremamente importante. Você faz esse paralelo no dia a dia de construção de marca com o desenvolvimento pessoal. Então,
acredito que tenha sido nesse caminho, Matheus. Massa. A gente fica muito feliz, Caio, de você ter aceitado o nosso convite. Tá emocionada, né, amiga? Tô emocionada. A gente fica muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Assim, o que você trouxe pra gente foi um bate-papo, assim, super gostoso, assim. Com certeza, as pessoas vão conseguir entender a diferença como você passou, da experiência, da questão do marketing, da questão do serviço, da questão da hospitalidade. Só agradecer realmente pelo carinho e por você ter aceitado realmente o nosso convite. Verdade. E aí que aqui no Pod Estúdio nós também gostamos de receber os nossos convidados com muito carinho. E nós temos um presente Temos. para você nesse momento. Nosso presente para você. Espero que você goste. É só uma lembrancinha. Muito obrigado. Pode abrir, tá? Pra Posso galera abrir? ver, com certeza. Ótimo. Todo mundo tem uma dificuldade, deixa eu lhe ajudar. verdade. Agora vai. Isso, Foi, pode puxar. pronto. Gente, muito obrigado. A canequinha, sou um adorador do café. Vou utilizá-la. Um fone de ouvido. Ó, Para quando o episódio sair, você conseguir escutar ele. muito obrigado. Muito obrigado. Tomando seu café. Perfeito. Uma cartinha. Muito, muito, muito obrigado. De verdade, pessoal. É uma honra poder conversar sobre algo que eu gosto tanto, que eu me identifiquei, que eu trabalho no dia a dia. Fiquei surpreso com o convite, mas muito feliz. E fui pego de surpresa aqui, não trouxe nenhum presente Não. físico, mas vou deixar uma indicação de livro para quem gosta de comunicação. Eu sou encantado por vários livros mudaram minha forma de pensar, mas eu deixo aqui um que fala muito sobre o que a gente conversou sobre comunicação como uma ferramenta, que é Comunicação Não Violenta. É uma forma de pensar que realmente muda o jeito que você fala com as pessoas, mostrando que a comunicação é uma ferramenta para aproximar as pessoas. Então, esse cuidado que você tem ao falar e escrever, a como você conhece e até interage com as pessoas, muda muito o seu olhar de mundo. Então, fica aqui a indicação, o presente, e vou deixar as referências com o pessoal para depois colocar no link direitinho. Muito obrigado. Muito obrigado, Caio. Acho que foi muito bom essa conversa, né, amiga? Sim, certeza. Maravilhoso. E se você que está em casa tem uma ideia de podcast, quer gravar algum tipo de vídeo, não sabe onde, e você tá vendo esse podcast com a gente, ainda não sabe onde, galera, pelo amor de Deus, né? Venha gravar com o Pod Studio. Aqui você vai ser atendido por nós dois, vai estar lidando diretamente com a gente e também vai ter a oportunidade de bater um papo, conhecer um pouco mais sobre a comunicação e desenvolver o seu projeto. E a gente se encontra no próximo podcast de Papo no Pod. Até Tchau, tchau. lá.